Então vamos lá. O nosso próximo passo no desenvolvimento do nosso algoritmo M para o modelo de mistura de normais com mesma variância vai ser passar pelo passo E, né? O passo da esperança. A gente desenvolveu a nossa log verossimilhança e agora a gente vai querer tirar a esperança dela com relação a x, dado x. Então isso é aquele pedaço que a gente estava dizendo que era aquela função Q de θ dado o θ que a gente tem uma dada interação. A gente viu que é uma função de θ que em um dado momento a gente vai querer maximizar. E a gente viu que isso é definido, né, como sendo a esperança da log verossimilhança, né, conjunta da nossa variável observada e da variável latente, calculada em um ponto θ, que é justamente uma função de θ, né? E daí a gente vai fazer dado, essa esperança vai ser dado x, e essa esperança, que é uma esperança com relação à variável z, né, vai ser uma esperança calculada fingindo que o valor de θ ele é θt. E a gente viu que esse pedaço aqui ele é bem sinuoso, a gente tem que tomar muito cuidado com como a gente vai calcular essa esperança. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é simplesmente pegar a log verossimilhança que a gente tem no passo anterior e colocá-la aqui. Então aqui a gente vai ter a esperança de n vezes o log, né, de 1 sobre raiz de 2π sigma. E nota que isso aqui é só uma constante, né? Porque a gente está falando que raiz de 2π, tem o sigma que a gente está tratando como conhecido, tem o n. Então, para a gente não ter que ficar carregando muita notação, eu vou chamar isso aqui de simplesmente uma constante. Daí o que mais a gente tem? A gente vai ter a somatória, né? De i é igual a 1 até n. A gente vai ter... Eu já vou também tentar usar esse truque em mais lugares. Então a gente vai ter aqui o zi log p menos meio xi menos θ0. Não é θ0, é θ1, né? Menos θ1 sobre sigma. E daí na nossa somatória vai ter 1 mais 1 menos ei log de 1 menos p menos meio xi menos θ0 ao quadrado sobre sigma. E daí aqui a gente tem que parar para pensar que essa esperança, quer dizer, eu esqueci de escrever aqui, né? Mas é uma esperança com relação a z apenas. É a única coisa que tem de aleatório porque a gente está condicionando em x. E θ não é uma variável aleatória aqui para a gente, nesse contexto, né? Que a gente está tomando uma abordagem frequentista aqui. Então o θ não é aleatório, o x está sendo condicionado, então ele não é aleatório. A única coisa que é aleatória é uma constante. Para a gente facilitar a nossa visualização, a gente vai ter que... A gente pode notar que tem certos termos aqui que não dependem de z. Então a gente pode escrever esse termo aqui como sendo um g1 de x e θ1 e esse termo aqui como sendo um g0, né, de x e θ0. Aqui eu escrevi z, mas deveria ser um x.
Então, a gente pode reescrever para ficar um pouquinho mais claro o que está acontecendo. Essa constante ela sai para fora da esperança, né? Ela não vai ser muito útil, porque a gente no final das contas vai querer fazer uma maximização. Então a constante não está alterando em nada. Então se a gente escrever aqui vai ser uma constante mais a esperança, né, da somatória em I. E daí nota que a gente tem um ZI Mas antes disso a gente pode notar, pela linearidade da esperança, né, que a somatória pode sair fora também. Então, somatória também sai fora. E aqui dentro a gente vai ter a esperança de ZI vezes uma função que a gente chamou G1, né, de xi e θ. Podemos falar de xi e θ1 mais 1 menos EI. E aqui eu deveria estar colocando o ZI maiúsculo em todos os lugares, porque a gente está tratando o ZI como sendo uma variável aleatória, né? E de fato ele é uma variável aleatória porque ele não foi observado. Então vamos, só para a gente não ter problemas mais tarde, vamos trocar isso, a Z como sendo uma variável aleatória. Então a gente tem o ZI vezes o G1 e a gente tem 1 menos ZI. Vezes o G0. E a gente está condicionando em x e estamos calculando essa esperança com relação ao θ na interação t. Então nota que a única coisa que é aleatória aqui é o z. Em particular o G1 e o G0, né, eles estão só envolvendo constantes, dado que a gente está condicionando no x. Então a gente também pode usar a linearidade da esperança para continuar desenvolvendo esse termo. Então o que a gente vai ter? A gente vai ter o C mais a somatória, né, de I é igual a 1 até N, e daí a esperança aqui da soma vai ser a soma das esperanças, e daí a esperança de ZI vezes uma constante vai ser a constante vezes a esperança de ZI. Então a gente vai ter aqui G1 de xi e θ1. E daí aqui a gente tem a constante, a esperança, né? Então, vezes a esperança de ZI dado x e o θ na interação t. E daí a gente vai ter a mesma coisa do outro lado. Então, a gente vai ter mais G0 de xi θ0. Isso vezes a esperança de 1 menos EI dado x e o θ na interação t. E aqui a gente pode fechar o parênteses que estava em volta de tudo. Então vocês veem que basicamente sobrou aqui, né, achar a esperança de uma Bernoulli, quer dizer, achar a esperança do ZI. Só que é uma esperança condicional nesse caso. Então a gente tem que entender qual é a distribuição condicional da nossa Bernoulli. Então, no final das contas, a gente tem que saber o que é o f de ZI dado xi
E nesse caso a gente está calculando a esperança como se o θ fosse conhecido, né? E fosse igual a θt. Então, esse é o problema que nos resta para conseguir calcular essa esperança que vai nos dar a função Q em que a gente está interessado. E como que a gente faz isso? A gente vai ter que aplicar o teorema de Bayes. Então, o que a gente sabe é o f de x dado z, e não o f de z dado x. Então, a maneira como a gente faz para fazer essa inversão, ele vai ser o f de zi vezes o f de xi dado zi e o θt, né? E a gente pode começar, em vez de calcular o f de zi, vamos calcular o f de z igual a 1, né? Estou calculando aqui o f de zi, né? Qual é a probabilidade do zi ser igual a 1? Isso vai ser o f de 1 vezes o f de xi dado 1. E daí no teorema de Bayes a gente tem aquela constante de normalização, né? Então vai ser o f de 1, f de xi dado 1 e o θt, mais o f de 0, f de xi dado 0 e o θt. Que é um tipo de teorema de Bayes que vocês já devem ter feito também muitas vezes em inferência bayesiana. E daí a gente pode substituir esses termos e o que vai dar esses termos? Eles vão dar simplesmente P vezes, e daqui a gente vai ter a densidade de uma normal, né? Então a gente pode escrever simplesmente a densidade de uma normal 0,1, que é o φ, calculado em xi menos θ1. Ideia que é muito importante a gente notar que a gente está considerando que o θ na interação t é o θ verdadeiro, né? Então o θ1 na interação t sobre sigma. E daí isso aqui dividindo pela constante de normalização, né? Então P vezes o φ pode P vezes o φ exatamente do mesmo jeito que está aqui em cima, mais 1 menos P vezes o φ de xi menos θ0 na interação t sobre sigma. E mesmo que essa expressão pareça um pouco complicada, ela não é um grande problema, porque nota que ela só está envolvendo constantes conhecidas. Então, quando a gente vai rodando o algoritmo M, esse negócio aqui vai ser simplesmente um número, né? Essa é a razão pela qual colocar a constante, quer dizer, o θ na iteração t, como sendo a parte que está tirando a esperança, facilita muito. A gente não está considerando esse negócio como sendo uma função de θ. A gente está considerando essa probabilidade do z igual a 1 dado x como sendo um número. A única coisa que é uma função de θ realmente nessa expressão que a gente está calculando são os g's, né? O g de xi θ1 e o g0 de xi θ0 são expressões de θ. Enquanto que essa esperança aqui é simplesmente um número. Então, por mais que ela seja complicada, ela não vai nos causar muitos problemas. E a gente pode, inclusive, só colocar ela aqui, né? Então, a gente pode só substituir esse cara aqui, daí a esperança do zi, o que ele vai ser? Ele vai ser o f de 1
vai ser o f de 1 dado xi e o θ na interação t. Sendo que a gente já calculou, né, quem é esse valor. Esse valor é esse cara aqui. E daí o 1 menos i simplesmente vai dar 1 menos essa expressão aqui, pela linearidade da esperança, né? Então eu posso até apagar esse termo aqui, mas só para manter tudo encaixadinho, a gente pode somar mais g0 xi θ0 vezes 1 menos f de 1 dado xi e o θ na interação t. Agora sim eu vou apagar esses termos aqui embaixo. A gente vai usar eles no futuro, mas por enquanto eles não vão ser muito úteis. E com isso a gente desenvolveu o Q, né, a função Q que a gente precisava no passo E. E é muito importante a gente notar algumas coisas. Então a primeira coisa a gente já estava discutindo antes. Esse termo aqui ele depende de θ, efetivamente, né, porque eu tenho θ1. Então ele é uma função de θ. E esse termo aqui também é uma função de θ, porque ele tem o θ0. Enquanto que esses termos aqui, eles estão sendo calculados com relação ao θ na interação t. Então eles são só números, eles não são funções de θ. Porque no computador, né, o θ na interação t vai ser um determinado número que a gente está calculando naquela interação. O que é muito diferente desses aqui, desses θs, que eles são, a gente está realmente tratando como sendo uma função de θ. A gente não está usando o θ na interação t. Então, esse termo aqui, ele é o Q de θ, dado θ na interação t. E o que a gente vai fazer? Ele é uma função de θ1 aqui e uma função de θ0 aqui, né? E a gente até pode dar uma simplificada aqui. Isso aqui vai ser igual a C mais a somatória de I é igual a 1 até N. E daí a gente vê aqui que a gente tem o G1. Eu vou escrever o G1 de xi θ1, né? Menos o G0 de xi θ0 vezes o f de 1 dado xi e θ na interação t. E daí simplesmente vai sobrar mais o G0 aqui. Simplesmente decompondo os termos e colocando em evidência. Então esse é simplesmente aquilo que a gente estava chamando de Q de θ, dado o θ na interação t. Então a gente conseguiu fazer o passo E para esse problema da mistura de normais com a média desconhecida, né? E a variância conhecida, e a proporção dos grupos conhecidos também. O mais importante nesse passo E era a gente notar que a única coisa que a gente tem como aleatório na log-verossimilhança é a variável z, e na hora que a gente vai tirando a esperança com relação à variável z, a gente não está tratando isso como sendo uma função de θ, a gente está tratando essa esperança como se o θ fosse conhecido e ele era o θ na iteração t. A única coisa que continua dependendo de θ como sendo uma função é aquilo que a gente tinha como sendo a verossimilhança, né? Que dependia, os fatores da verossimilhança que dependiam do x e do θ1, né? Que era o que a gente guardou aqui como sendo o G1 e o G0. E no próximo passo agora, então, vai ser o passo M, em que a gente vai querer maximizar essa função Q de θ dado θt com respeito a θ. E isso vai nos determinar quem é o θ t mais 1. E a gente vai fazer isso no próximo vídeo e completar esse exemplo do EM.